Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Mauri novamente e nessa segunda parte da série de Química Orgânica, de Introdução à Química Orgânica, a gente vai conversar sobre as diferentes representações das substâncias orgânicas, né? Os diferentes tipos de fórmulas para desenhar, para escrever, para representar então moléculas orgânicas, tá? A primeira, o tipo mais comum, até porque usamos muito por fora da química orgânica também, né? Na química geral, a gente usa muito a fórmula molecular, que é uma fórmula que simplesmente traz a informação da composição da molécula, ou seja, por quantos átomos essa molécula é formada e de quais elementos, tá? Então a gente vai colocar aqui, por exemplo, né, 4 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio no total em uma molécula desse determinado composto, tá? Mas aqui não está falando como esses átomos estão ligados uns com os outros, tá? É apenas a composição, apenas quantos átomos e de quais elementos eles são que há na molécula, tá? Já para saber com certeza como esses átomos estão ligados, para saber a conectividade, a gente pode dizer, né, da molécula, a gente precisa de uma fórmula estrutural. Por exemplo, um tipo comum na química orgânica é a fórmula estrutural plana, tá? A fórmula estrutural plana traz sim todos os detalhes de conectividade, ou seja, qual átomo está conectado com qual. Aqui a gente pode ver que tem um átomo de hidrogênio ligado com um átomo de carbono, que está ligado com outro hidrogênio, que está ligado com uma ligação dupla a outro carbono, que está ligado a outro hidrogênio e assim por diante, né? Então, a ideia da fórmula estrutural plana é mostrar todos os detalhes, tá, das ligações da molécula, dos átomos da molécula. Mas, mais do que isso, a gente usa muito mais na química orgânica as fórmulas estruturais condensada, né, aqui acima, e a fórmula estrutural de traços, ou de linhas, ou de bastão, bastões, ou de esqueleto, tem vários nomes aí, segundo o livro que vocês consultem, tá? Eu gosto de chamar de fórmulas de traços direto. Vamos começar aqui pela fórmula condensada. Para entender melhor essas duas, eu copiei aqui do slide anterior, tá? Aquela fórmula estrutural plana, né? Com todos os detalhes das ligações entre os átomos da molécula. Estou usando sempre a mesma molécula. Aqui estou falando do mesmo composto em todos esses exemplos. É a mesma molécula, a mesma substância, representada de formas diferentes, tá? Mas é a mesma coisa. Então, como que é a fórmula estrutural condensada? São grupos de átomos ligados a cada carbono. Então a gente vai formar um grupo de átomos a partir de cada carbono. Por exemplo, podemos começar aqui pela esquerda, né? E aqui a gente vai ter um grupinho de um carbono ligado a dois hidrogênios. Ah, esse outro carbono não inclui? Não, cada carbono tem que estar em um grupo diferente, tá? Basicamente essa costuma ser a lógica para as fórmulas condensadas. Então, esse carbono com dois hidrogênios é CH2. Está aqui, olha, um grupinho com esse carbono e os dois hidrogênios. Continuando, né, nessa cadeia assim, da esquerda para a direita, a gente tem um grupinho, deixa eu refazer esse aqui, um grupinho que é o carbono ligado a um hidrogênio e também está ligado a um oxigênio. Então podemos trazer esse oxigênio aqui para esse grupo, tá? E então vamos ter um CHO, tá? Poderia então fazer aqui esse grupinho CHO. Continuando com o mesmo raciocínio, a gente vê aqui mais um grupo de um carbono ligado a coisas, né, que não são carbono, a outros átomos que não são carbono, e aí é apenas um carbono ligado a um oxigênio. Ah, mas a ligação é dupla. Não deveríamos colocar CO2 porque a ligação é dupla? Não. Os índices, né, aqui nas fórmulas condensadas, nas moleculares também, sempre vão representar apenas o número de átomos desses elementos, tá? E nunca tem a ver com o número de ligações entre esses átomos, tá? Então, na fórmula estrutural condensada, se há alguma informação sobre as ligações, se são duplas, triplas ou simples, tá? Vai estar aqui desenhados esses traços ou simplesmente ignorada essa informação e você meio que se vira, né, para descobrir isso. Depois a gente pode comentar um pouquinho mais como se vira para descobrir isso. Mas
Para finalizar esse exemplo, aqui a gente pode encontrar um último grupo, né, de átomos ligados a um carbono e são 3 átomos de hidrogênio ligados a um carbono. Então, CH3. Aí. Uma coisa importante entender, porque aparece bastante desse jeito, é dizer CH3 é igual a dizer, tá? H3C. Não interessa tanto a ordem em que a gente escreve os átomos que formam esse grupo, tá? Ou ao menos para, por exemplo, CH3, CH2, CH, não interessa tanto essa ordem, ok? Então, é importante interpretar que CH3, H3C, significa um grupo formado por um carbono com 3 hidrogênios ligados a ele, tá? Isso é que significa, basicamente. Como eu estava falando antes aqui, muitas vezes as fórmulas condensadas vão vir, né, mostrando já as ligações, ao menos entre os átomos de carbono ou entre os átomos de carbono e alguns outros elementos que não são o hidrogênio, tá? Mais comumente. Mas isso nem sempre ocorre, tá? Olha como aquela fórmula pode ser ainda mais condensada, né? Mais reduzida, né? Ignorando essas ligações, tirando esses traços aí entre os grupinhos. E então a gente, como falei antes, meio que se vira para descobrir se essas são ligações simples, duplas ou triplas entre os grupos, tá? Mas também uma coisa importante entender aqui é, se a gente tem esses 2 hidrogênios aqui e esse carbono aqui tem um traço duplo entre eles, não significa isso, né? A gente não pode interpretar de uma fórmula condensada assim, que vem carbono, depois hidrogênio, depois outro hidrogênio, depois uma ligação dupla, depois o carbono, depois o hidrogênio. Não significa isso, tá? Lembra que aqui os grupos é uma forma em que a gente agrupa. Não significa que na estrutura da molécula os átomos estão, vamos dizer, agrupados, como falei antes, nessa ordem, tá? Que eles estão ligados nessa ordem exata, ok? Então, como a gente vai descobrir isso? Como que a gente vai saber como que é o jeito certo em que os átomos estão ligados se aqui não está toda essa informação, né? É importante sempre lembrar que o carbono forma 4 ligações, que o hidrogênio forma uma só, que o oxigênio forma 2, que o nitrogênio forma 3 e tudo aquilo que a gente viu na primeira parte, né, dessa série de química orgânica. Então, sempre lembrando que o carbono forma 4 ligações. Por exemplo, né, se a gente não soubesse isso aqui, se a gente não tivesse essa informação, como a gente chegaria nessa fórmula mais estrutural, detalhada, né, plana? A gente começaria talvez como carbono aqui da esquerda, né, primeiro carbono da fórmula condensada, e a gente pensaria, tá, CH2 significa que esse carbono está ligado a 2 hidrogênios. Vamos colocar ele um para cima e um aqui para a esquerda, por exemplo. E então já tem as 4 ligações esse carbono? Não. Então essa ligação dupla deve ser desse carbono. Esse carbono deve ter uma ligação dupla com alguma coisa que vem depois. Alguma coisa como o quê? Como esse outro carbono, né, que vem logo depois. Então, esse outro carbono, ligação dupla. E por que não poderia ser como hidrogênio? Porque hidrogênio forma uma única ligação, nunca pode ser dupla, tá? A ligação dupla conta como 2 ligações, né? Então não pode ser ligação dupla para um átomo de hidrogênio, jamais. Mas aí sim a gente já sabe que tem um átomo de hidrogênio ligado a esse carbono, e aí então significa que a próxima ligação deve ser, esse tracinho daqui, né? Deve ser com diretamente o oxigênio. E esse oxigênio já vemos que tem outra ligação. Deve ser como carbono. Aí já depois vem o oxigênio. Se viesse o oxigênio que está aqui, né? Assim, na sequência, né? Continuando horizontalmente, esse carbono teria como ter 4 ligações. Aí onde vai a parte da lógica e a interpretação. Esse oxigênio deve estar aqui para cima ou aqui para baixo, gente. Não interessa se está para cima ou para baixo. Aqui é sobre quem está ligado com quem e não em qual orientação espacial, tá? Isso não importa nessa parte. Então aqui deve ser uma ligação dupla para que, com mais uma ligação que vem depois, esse carbono já tenha as 4 e aí o grupinho CH3, né, já vem depois e todo mundo, vocês podem ver, fica com todos os carbonos com 4 ligações, todos os oxigênios com 2, todos os hidrogênios com uma cada, tá? Essa é a forma de interpretar uma fórmula condensada, ok? Sempre, mais do que nada no começo, né, quando a gente está começando a entender esses tipos de fórmulas, é demorado,
é chato, é difícil, vocês vão errar muito, mas com prática, tá? Muito treino, tem que treinar essas coisas, vocês vão ver que vai ficando cada vez mais fácil. Uma hora você só olha para a fórmula e você já entendeu perfeitamente o que ela quer dizer, tá? E a última aqui, super importante também, a fórmula de traços, tem de alguma forma alguma semelhança com a condensada, porque algumas coisas estão agrupadas, poderíamos dizer, ou algumas coisas são meio invisíveis, escondidas, a gente vai ter que aplicar a lógica, né, o raciocínio para entendê-las, mas a ideia aqui principal é a seguinte: no final de cada traço há um carbono. Como assim no final de cada traço há um carbono? No final de cada traço há um átomo de carbono que não está desenhado de forma clara e explícita. Está ali, só que a gente não está vendo, ok? E por que fizeram desse jeito? Porque a química orgânica é a química do carbono, né? Se tem que ficar desenhando cada átomo de carbono que tem na molécula, às vezes as moléculas são grandes, grandes mesmo, tá? Você acaba perdendo muito tempo desenhando uma coisa que é meio óbvia. Que é óbvio? Que tem carbono numa molécula de um composto orgânico, né? Isso é óbvio já. Então, os químicos chegaram nesse tipo de representação para economizar um pouco de tempo, um pouco de tinta, né? Também da caneta na hora de desenhar. Então, no final de cada traço tem um carbono. Por exemplo, isso significa que no final desses dois traços, que acabam no mesmo lugar, tem um carbono. Desculpa, vou apagar e escrever de novo com vermelho. Tem esse carbono que é esse daqui, olha, esse carvãozinho vermelho daqui. No final, em cada ponta desses traços, há um carbono. Então, o que significa? Que esses dois traços acabaram por aqui. Então, aqui também tem um outro carbono. É o carbono verde, claro, esse que estava aqui no grupinho verde, tá? E eu falei já várias vezes, no final de cada traço há um carbono, a menos que, exceto, se a gente tem um outro elemento desenhado ali, tá? Ou um outro átomo, inclusive se um carbono também. Então, o que significa? O que estou querendo dizer com isso? Que esse oxigênio aqui, tá? Está ligado diretamente àquele carbono verde, tá? Esse traço aqui é uma ligação entre esse carbono verde e esse oxigênio. Não há nada entre eles. Por que estou falando assim? Porque não há, estou querendo dizer que não há um carbono no final desse traço. Nesse final, né, mais para baixo à direita desse traço. O final desse traço tem o oxigênio. Então, é o oxigênio que está nessa ligação e nada entre ele e o carbono verde que a gente já tinha desenhado. Beleza? Então, esse oxigênio é o daqui, aqui, né? Dá para ver claramente que estão ligados diretamente. Avançando aqui, né, teríamos um carbono também nesse lugar, carbono azul, esse carvãozinho aqui do grupo azul. E então, tem 4 traços que acabam no mesmo lugar. Às vezes, não acabam os 4 exatamente no mesmo ponto, tá? Mas acabam muito próximos um do outro, significa que estão todos indo para o mesmo átomo de carbono, um único átomo de carbono ali nesse C, tá? Nesse ponto ali. E então também esse carbono claramente está ligado diretamente com uma ligação dupla a oxigênio que está lá acima, beleza? Como dá para ver, né? Estou ainda seguindo esse exemplo que a gente já tinha analisado. Para finalizar, né? Na ponta, em cada ponta dos traços há um carbono, esse é o último carbono ali da cadeia, né? Seria esse carbono daqui. E agora, como que eu saberia quantos átomos de hidrogênio tem nessa molécula, né? Se eu não tivesse isso aqui? Eu não sei nada disso. Como posso chegar dessa fórmula a essa daqui, da esquerda para a direita? Como que eu posso identificar aonde há átomos de hidrogênio? O que acontece é, assim como os carbonos estão escondidos, os átomos de hidrogênio ligados diretamente a carbono também não são mostrados, também estão implícitos, escondidos. E se a gente quer saber deles, a gente tem que ir achando eles, né? Descobrindo onde eles estão. E como? Sempre lembrando que carbono forma 4 ligações, que hidrogênio forma uma ligação. Então, por que estou falando isso? Olha, foca agora nesse carbono daqui,
tá? Nesse carbono vermelho. Quantas ligações você está vendo agora que ele tem? São duas, né? Esses dois traços são as únicas duas ligações que a gente está conseguindo enxergar nesse momento desse carbono. Mas a gente sabe que ele deve ter 4 ligações no total. O que significa? Que se já tem duas desenhadas, tem duas que estão ali, só que não estão desenhadas. E tudo bem, a gente está desenhando agora para a gente descobrir mais informações sobre essa molécula, né? Mais detalhes. E se são ligações escondidas, é porque são ligações entre carbono e hidrogênio. Todas essas ligações que estão faltando, né, entre aspas, a esses carbonos são ligações com átomos de hidrogênio, tá? Aí, seguindo esse mesmo raciocínio, deixa eu apagar um pouquinho aqui para limpar, a gente vai ver, né, que esse carbono agora daqui, ele tem 3 ligações, né? 1, 2, 3, né? A dupla, que conta como 2, e 3, essa simples para a direita. O que significa? Falta uma para completar as 4. É uma ligação com hidrogênio. E o oxigênio, quantas ligações tem que ter? 4? Não, 2. Então, esse oxigênio já tem suas 2, não está ligado a nenhum hidrogênio. Aliás, se tivesse um hidrogênio ligado a um oxigênio, esse hidrogênio estaria ali, bem claro, tá? Se esse oxigênio, vamos supor, esse aqui de cima, deixa eu pegar. Se não tivesse uma ligação dupla como carbono, vamos imaginar que é um composto que tem uma ligação simples como oxigênio entre carbono e oxigênio aqui, e esse oxigênio está ligado a um hidrogênio. Como vai aparecer o hidrogênio? Vai aparecer aqui, do lado do oxigênio, tá? Diretamente coladinho assim, e esse hidrogênio está ligado ao oxigênio. E esse nunca vai estar, vai ser invisível, nunca vai estar implícito. Os hidrogênios que estão implícitos são os que estão ligados a carbono. Os outros, se tiver outros, não, tá? Tem que aparecer, sempre vão aparecer. Então, aqui para finalizar, esse carbono azul já tem as 4 ligações. Olha, conta aí em torno dele. 1, 2, para cima, né? 3, 4, para a esquerda e para a direita. Então, não tem hidrogênios ligados a esse carbono diretamente. Mas o último carbono aqui da direita tem sim. Ele tem uma ligação só, né? Visível. As outras 3, para completar as 4, devem ser invisíveis. A gente agora vai deixar elas visíveis, tá? E aí você já vai vendo como isso vai virando isso aí. Ah, mas os ângulos não são iguais. Tudo bem, é que quando a gente representa, né, uma molécula com uma fórmula estrutural plana, tá? Essa com mais detalhes, a gente costuma desenhar ângulos mais retos, né? Linhas perpendiculares, linhas paralelas, e em cambio na fórmula estrutural de traços é mais comum procurar, né, por convênio aí entre os químicos e as químicas, é comum procurar representar os ângulos que a molécula tem na realidade, né, pela sua geometria molecular. Então, se há uma geometria tetraédrica, trigonal ou linear mesmo, tá? Isso também é trazido para a representação de traços, tá? Por isso que muitas vezes temos esses zigue-zagues, tá? Nas fórmulas de traços, porque estão tentando representar ângulos de entre 112 e 120, né, que são comuns em as geometrias trigonal e tetraédrica, que tem muitos dos átomos de carbono e oxigênio também, né, nessas moléculas orgânicas, beleza? Para finalizar e não deixar esse vídeo tão longo, vamos ver rapidinho aqui outras representações, também muito comuns, né, mas às vezes não tão importantes, mas sim importantes, não tão importantes quanto as anteriores, mas sim são relevantes, tá? Aqui a gente vai ter uma molécula de metano, né, CH4, que tem alguns traços, né, que representam simplesmente ligações simples, tá? Como a gente já viu, mas tem outros traços que na verdade são chamados de muitas vezes de cunhas, tá? Que podem ser sólidas ou cunhas tracejadas ou pontilhadas, tá? Uma cunha sólida ou cheia seria essa daqui, tá vendo? E o que a legenda fala é que ela representa algo que está à frente do plano. Como assim? Essa cunha, pessoal, essa linha aí em forma de triângulo é uma ligação simples também, tá? É como um traço, só que um traço com perspectiva, ok? Por que tem perspectiva? Porque esse hidrogênio daqui está à frente do plano, ou seja, ele está mais perto da gente, é como se ele estivesse saindo, né, da tela e chegando para a gente
enquanto que o carbono está aqui na tela mesmo, no plano do slide, tá? E no sentido oposto, temos as cunhas ou linhas tracejadas, como essa aqui, que representam o oposto, atrás do plano, né? Então, esse hidrogênio daqui, ele não está à mesma distância, né, da gente que o carbono, ele está mais longe da gente, ele está para trás da tela, né, para trás do plano do slide. Essa linha tracejada aqui, ou essa cunha tracejada, é uma ligação simples também, só que com certa perspectiva, né, que como que está ficando mais longe da gente, então a gente já não consegue enxergar ela direito, né? É como, por isso que está tracejada, é como se tivesse uma dificuldade, né, para ver ela, porque já está mais longe, sabe? É um pouco daí que vem essa forma de representar. O último slide aqui, pessoal, é as representações de Fisher e de Haworth, tá? Muito rapidinho aqui, são representações muito usadas para os carboidratos, por exemplo, tá? A gente vê muito isso em química orgânica quando estuda, ou na bioquímica, quando estuda a parte das biomoléculas, né? E em particular os carboidratos. E aqui a representação de Fisher, ela representa com linhas verticais. Se aqui a gente tem um carbono aqui no meio, né? No cruze das linhas, né? Onde acaba cada traço. As linhas verticais, como essa que vai para o átomo A e essa que vai para o átomo B, são ligações também, ligações simples que estão se afastando da gente, estão atrás do plano, tá? E o que está na horizontal, nessa convenção da projeção de Fisher, o que está na horizontal, como essas ligações entre o carbono do meio e o átomo C e o átomo D, à esquerda e à direita, né, respectivamente, são ligações simples também, mas que se aproximam da gente, tá? Então, ali a gente está, igual que como anterior, a que a gente estava vendo no slide anterior, a gente está tentando representar de forma simples, numa folha, né, num slide, uma coisa que é tridimensional. Estamos representando no plano uma coisa que não tem como caber, né, no plano, porque tem 3 dimensões e não 2. E a última aqui, a projeção de Haworth, se parece, né, às anteriores, é mais ou menos o mesmo princípio, mas aqui já não usa tanto da linha tracejada. É mais foco na cunha cheia, tá? Na cunha sólida. Então, o que está com essas linhas mais grossas, tá? É porque está mais próximo da gente. Então, esses átomos de carbono daqui, esse átomo de carbono que estaria nesse lugar, tá? São os que estão mais próximos da gente. Um pouquinho mais para trás, né, se encontram esse átomo de carbono daqui, esse átomo de carbono daqui, e mais atrás ainda, mais longe da gente, né, teríamos esse átomo de carbono que está nesse lugar, nesse ponto, e esse átomo de oxigênio, por exemplo, ok? Também, a ideia aqui é dar uma perspectiva para desenhar no plano uma coisa que é tridimensional, uma molécula tridimensional, beleza? Finalizando, deixo essa questão aqui para vocês pensarem. Qual seria a fórmula molecular desse composto, né, representado com uma fórmula de traços aqui, e qual seria a fórmula molecular desse composto também representado por uma fórmula de traços aqui. Cuidado que pode ter alguma coisa que vamos chamar de pegadinha. Não tem pegadinha, pessoal. Aqui é desse jeito que são representados, tá? Mas cuidado aí aos detalhes na hora de contar os carbonos primeiro e depois vocês vão vendo os outros elementos, tá? Mas principalmente com essa molécula aqui da direita, cuidado na hora de contar os carbonos, pensa com calma mesmo, porque é comum errar na primeira vez, tá? Vou deixar a resposta dessa questão na descrição desse vídeo, e é isso mesmo. Até mais!